Você sabe precificar o seu produto e gerar o máximo de lucro para a sua empresa? Você deve cobrar o certo e não o mais barato. No episódio de hoje, Thaís Paweliski, especialista em gestão de negócios e finanças para pequenas empresas, empresas familiares e empreendedores, desvendará os segredos para uma gestão lucrativa, os pilares e posicionamento que sua empresa precisa ter para uma precificação correta e como sobreviver à guerra de preços no mercado. Agora em O Acordo Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero já pedir para você se inscrever no nosso canal, tá certo? Dá o like, depois você deixa os comentários, porque toda ajuda é válida. Então já comecei logo fazendo a solicitação, pedindo ajuda para todos vocês que estão nos assistindo. Não tem que pedir pro povo, eu não peço. Eu não gosto de pedir não, mas se você quer pedir, pede pro pessoal. Não, eu sempre fui pedinte, então bora tá continuar certo. assim. Hoje nós vamos falar sobre um assunto com o qual eu tô com uma convidada tão especial que eu tô até com a cola aqui para falar a respeito do currículo dela para vocês. E assunto, antes de você falar, pedido na caixinha de perguntas. Isso que eu acho que tem que levantar. Galera, quando a gente abrir lá no Instagram uma caixinha, coloca lá, dá ideia pra gente, que sim, isso ajuda muito a gente a conseguir um tema legal. E é uma coisa que a gente, assim, ouve falar e não dá tanta atenção, mas a maioria dos empreendedores sofrem com este tema, que é sobre precificação. Os segredos para você cobrar mais que a concorrência e vender muito mais, né? Então, vamos falar para você ter um lucro aí com uma estratégia. E quem tá aqui hoje com a gente, meu amor? Estamos com Thaís Paweliski, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, obrigada. Deu certo, tá vendo? Certo. Deu certo. Deu certo. A Thaís, ela é especialista em gestão de negócios e finanças para pequenas empresas, empresas familiares e empreendedores. É criadora da metodologia de gestão descomplicada e tem ensinamentos com foco para aumentar o faturamento e lucratividade dos negócios. Então, assim, hoje vai ser o dia da gente aprender o beabá para precificar aí, com galera. exatidão. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz aqui. Vamos lá falar disso, que é um tabu, né? Já vamos começar aqui contando que falar de dinheiro é sempre um tabu, né? Sempre difícil. Bom, mas antes de você começar, eu vou te dar uma lembrancinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A Linderme, ela dá os aromatizantes de ambiente para todos os nossos convidados. Ah, que lindo. Pra você pôr lá no escritório, na casa, no banheiro, onde você achar legal. Deve. Pronto. Pode colocar aqui, ó. Põe aqui no Coloca cantinho, aqui, que daí já... não te atrapalha. Perfeito. Pra depois a gente pegar todas as suas dicas e fazer altos cortes aí Vamos pra lá. você. Thaís, vamos lá. Como é que você começou a sua carreira? Conta um pouquinho para as pessoas entenderem. Então, eu comecei sabendo que eu gostava de falar. Essa era a primeira coisa. E quando eu decidi fazer faculdade, eu estava trabalhando no comércio. Eu trabalhava numa loja de celular, com público e vendas, e eu falei, será que existe alguma faculdade que eu possa aliar essas vendas? Então, desde lá atrás, eu brinco desde Gênesis, eu gosto de falar, eu gosto de vender. E eu descobri que existia uma faculdade de comércio exterior. Por quê? Justo naquele ano, eu estava aprendendo a falar inglês. E eu falei, puxa, será que eu posso aliar alguma coisa disso, comércio exterior, enfim. E descobri que não existia uma faculdade específica para isso. Eu tinha que fazer administração com habilitação em comércio exterior. E eu entrei em administração, confesso, com pouca vontade. Bem aquele tema que todo mundo fala, não sabe o que fazer, vai fazer administração. Não, mas eu sabia o que eu queria fazer. Eu queria falar comércio exterior. Mas era o primeiro passo. Mas como não existia só aquilo, né? Hoje tem tecnólogo, na verdade, dessa área. E eu entrei na faculdade de administração. Meu Deus, foi pra mim, assim, um virar de chave. Porque logo no primeiro semestre, eu falei, eu não podia ser diferente disso. Minha mãe falava quando criança que eu queria ser chefe. Eu queria ter uma empresa. Eu falei, gente, eu tô dentro exatamente do que eu tinha que estar e eu não sabia. Então, eu me apaixonei pela área de administração. Fui passando por várias empresas, desde pequenas empresas, banco, multinacionais, até que cheguei numa última empresa, recentemente, uma empresa familiar,
e que por grandes problemas de gestão estavam demitindo funcionários, não estavam conseguindo arcar com pagamentos, N coisas por problema de gestão. E eu falei, calma, essa é minha especialidade. Essa pessoa, né, que estava acima nunca quis ouvir. Será que como essa empresa, tantas outras não existem que estejam falindo ou estejam com dificuldade? Eu falei, pois é, só que existe o Sebrae para isso. Só que o Sebrae às vezes não consegue atender todo mundo. É uma demanda muito grande de empreendedores e que o Sebrae não dá conta. Ou às vezes até o empreendedor acha que o Sebrae não vai ser capaz de dar conta. E eu falei, eu quero eles. Eu quero essas pessoas que não foram atendidas pelo Sebrae, ou que não conseguiram até o Sebrae, ou não gostaram, é eles que eu quero. E aí eu descobri que eu podia fazer aquilo de um jeito descomplicado, porque falar de gestão não é fácil, falar de dinheiro não é fácil, principalmente num país que não tem a cultura da educação financeira. Então, assim, a gente não aprende na escola, a gente não aprende nem na faculdade. Não, a gente tem eu acho que ainda tá arcaico o nosso estudo, né? Porque você aprende umas coisas que, tudo bem, pode ser que você use, muitas não, né? Eu não vou ficar falando para não entrar em polêmica, mas muitas coisas eu nunca usei e tenho certeza que eu nunca vou usar. Agora, a parte financeira, educação financeira e inteligência emocional deveria ser obrigatória. Obrigatório. E aí, quando você cai nessa área, né, de finanças, você se depara com muitas crenças e muitas coisas. Mas voltando à tua pergunta, quando eu entrei nessas empresas, por mais que eu entrasse em áreas periféricas, os números sempre me rondaram. Então, eu sempre gostei dos números. Então, eu ia muito bem em matemática. Na própria faculdade, eu fui muito bem em raciocínio lógico, contabilidade gerencial. Então, eu comecei a ver uma familiaridade, pelo menos para mim, dos números. Quando eu terminei a faculdade, eu decidi fazer uma pós para dar aula. Porque eu achava que era isso que... ia te mover. Isso que ia me mover. Na verdade, ainda me move. Para falar bem a verdade, o meu trabalho é ensinar. Meu trabalho é ensinar que as pessoas consigam fazer a gestão dos negócios. Então, assim, tudo que eu fiz para dar aula, eu falei, hoje eu uso tudo isso. Desde 2010 eu sou professora. Comecei, desde voluntária de professora até chegar onde eu cheguei. E aí eu comecei a cair sempre em áreas financeiras. Meio de paraquedas. Só que a gente sabe que as coisas não acontecem de paraquedas. Você colhe aquilo. Era um sinal. Era um sinal. Você que não estava atenta. Mas eu acho que a gente colhe, na verdade, Tabata. Eu acho que a gente colhe porque a gente vai cercando aquelas pessoas que a gente tem afinidade. Então, assim, aos poucos eu fui me aproximando de pessoas que estavam nas áreas que eu queria trabalhar. E eu fui aprendendo, as pessoas foram dando votos de confiança e eu fui aprendendo. Então, eu passei por todas as áreas que você pode imaginar de finanças. Tudo. E aí, quando eu saí desse trabalho CLT, eu falei, é isso que eu gosto, é isso que eu faço. Essa é a minha especialização, eu já trabalho com isso, por que não ensinar o pequeno? Só que o pequeno, ele esquece de um detalhe. Ele acha que só precisa da gestão quando ele for grande. Só que aí que mora o perigo. A empresa só consegue ser grande quando ela tiver a gestão. Se ela não tiver a gestão, ela não consegue crescer. Logo, é uma ironia falar, quando for grande. Não, se você quiser ser grande, essa dica é pra você. Se você quiser ser grande, você precisa de gestão hoje. E aí, eu decidi fazer alguma coisa que fosse descomplicado. Então, alguma coisa que fosse mais ou menos um beabá. O que todo mundo fala, mas precisa de caderninho, precisa de planilha, precisa de sistema. Você gosta de caderno? Usa caderno. Você gosta disso? Faz assim. Mas começa. Então, eu decidi começar literalmente do beabá. Eu chamei de metodologia descomplicada, porque eu estou em fase de registro da minha metodologia, então, por enquanto, não posso falar, mas eu falo que é descomplicado, para que seja esse beabá mesmo. Na verdade, hoje você consegue ali na tua base ter um entendimento amplo de qual a maior necessidade que as pessoas chegam. Sim. Qual é para você? Então, essa pergunta é bem interessante, porque assim, além a gente deixa de lado um pouquinho finanças e lembra que eu sou administradora. Então, eu tenho uma alçada para trabalhar no todo da empresa, todas as áreas. O financeiro, ele é a soma de todas as áreas. Então, se alguma área, algum processo da tua empresa não está indo bem, é lá no financeiro que isso vai doer. Vai doer quando eu não tenho dinheiro, vai doer quando eu estou usando cheque especial, vai doer quando eu não estou precificando do jeito certo, vai doer quando eu dou um desconto e não sobra dinheiro no final do mês, vai doer quando, eu comprei do fornecedor a toque de caixa e estou pagando um preço mais alto, né? Então, ele dói no financeiro. Só que são outras áreas, às vezes, que são os problemas, ou o gargalo, e ele desemboca lá no financeiro. Então, como administrador, eu acabo olhando um negócio como um todo.
Na minha Você tem uma metodologia... visão ampla, né? Isso. Eu passo por todas as áreas. Mas uma das coisas que muita gente fala, mas a administração fala muito de processo, fala muito de produção. Inclusive, na faculdade de administração, você aprende muita produção. Todos os negócios têm uma linha de produção. Mas eu tenho uma clínica de estética. Eu não tenho um processo produtivo, eu compro os produtos todos prontos. Você tem um processo produtivo. Você tem o cliente que entra e fala com a recepção, atende o WhatsApp, até a pessoa chegar, você tem que preparar a sala. É toda uma cadeia produtiva para que a pessoa consiga sair de lá com o teu serviço. Então, eu olho toda essa cadeia para a gente entender o que dentro da cadeia está batendo lá no financeiro. E aí, quando a gente descobre as coisas que o empresário, às vezes, não se dá conta. Ele está tão dentro do processo, ele está tão dentro daquela muvuca do que vai acontecendo do dia a dia, e ele não tem como olhar. Ontem mesmo eu fiz um post falando sobre a importância de olhar de cima o nosso negócio. A gente olhar como gestor, o gestor ele precisa olhar de cima. Quando a gente está dentro do processo, a gente acaba olhando só aquele pedacinho. Acaba que você só fica apagando incêndio, né? Exato. Você não consegue ter uma visão do que é necessário para você expandir ou para resolver algum problema, assim, a longo prazo. Você só fica ali resolvendo o que está acontecendo naquele momento. Eu era contra, né, há anos atrás, essa parte de gestor, né? Eu achava que eu sabia tudo e nunca pedi opinião de ninguém, que é o microempresário que faz isso, né? Eu começo, eu que inventei, eu que sei, eu que dou o preço, eu que faço Como as é que alguém coisas. vai vir e vai falar? E devido a ter quebrado algumas vezes, eu consegui enxergar. Hoje, eu já enxergo a luz acendendo, o botão vermelho, eu já sei se não mudar tal coisa, em quanto tempo isso vai me custar, né? Vai baixar aqui, eu vou precisar mudar aqui, eu vou precisar readequar aqui. Então, eu consigo enxergar, mas eu consigo porque tive pessoas que me ajudaram e me deram, não as ferramentas, vamos assim dizer, mas me deram todo um caminho no qual eu sei. Até uns dias atrás, nós temos um amigo que é gestor, ele estava aqui e a gente já engoliu e fez 300.000 perguntas para ele, que ele que me ajudou a levantar, falou, tá acontecendo isso. E aí, ele do nada, ele nem tá dentro da empresa, mas do nada ele falou, se você fizer isso, por quê? É o que você acabou de falar, tá usando olha de cima. Você tá dentro da bolha. Então, às vezes, ali você não enxerga um negócio tão bobo, que ele falou assim, se você fizer tal coisa, que foi a Tabata aqui, a gente vai entrar na parte de precificação, e a gente tava conversando em ajustes de valores. Daí eu falei, poxa, mas como que eu falo com os meus clientes? E ele deu uns toques, eu falei assim, poxa, dessa maneira realmente você consegue fazer. E a gente na bolha não tava enxergando. Então, vamos lá. Existe um ponto até que você falou, Dan, que é muito importante. É muito difícil um gestor, principalmente de pequenas empresas, olhar de cima. Por quê? Eu não sou mãe, mas eu suponho que quando a gente é mãe, a gente zela assim, a gente passa a mão na cabeça, ai, coitadinho. E se a gente for parar para pensar, o nosso negócio que você construiu, foi de dentro da sua cabeça, de dentro das suas emoções, que você construiu esse negócio, a gente tem um zelo pelo nosso negócio. Então, a gente meio que não consegue olhar com essa isenção emocional. Então, a gente tem essa emoção, ai, coitadinho do meu negócio, ai, meu clientinho, ai... Não, a gente precisa, às vezes, dar um passinho para trás, tirar um pouquinho o coração. Tem uma das frases que eu falo muito na consultoria. Eu tô aqui para falar com essa parte aqui. Então, tira o coração, coloca aqui do ladinho da mesa. A gente vai falar sobre estratégia, depois você vai pegar o coração, a gente vai triar tudo isso e entender como que a gente vai colocar dentro do seu negócio. Mas o olhar de cima é muito importante, mas é muito difícil. Não é fácil. Ter essa isenção emocional do tipo, se eu seguir por esse caminho, essa é o resultado. Se eu seguir por esse caminho, esse é o resultado. E essa é a importância que a consultoria e a mentoria tem. Porque é alguém que está isento emocionalmente do teu negócio, eu olho de fora o teu negócio, eu estou olhando sem apego emocional, porque eu estou ali para raciocinar em cima do teu trabalho. E aí eu vou te dar uma coordenada. Agora, cabe ao empresário querer seguir ou não. Aí mora o perigo, porque tem muita gente que não quer esse zelo, ai, coitadinho, meu negócio. Ou o síndrome de Gabriela, que todo mundo fala, eu nasci assim, eu cresci assim, sim, Gabriela. Gabriela. Justamente. Eu quero ir logo para os finalmente para tirar até dúvidas que eu tenho. Segura a audiência, segura. Vai Não, vambora, porque daí ela já vem, vai dar todo aquele conteúdo, o pessoal sai daqui, vai para a base dela e vai virar e falar assim, onde eu passo o cartão, entendeu? Isso é bom, isso aí... a ideia é essa, porque daí eu tô ganhando porcentagem também. Entendi. Com
Você sempre quer ganhar alguma coisa, o Tabata. acordo, o podcast. Olha isso, gente. Olha isso. Thaís, fala pra gente. Precificação. Existe regra para quando é serviço, para quando é produto, ou a base é a mesma? Não, é diferente. Quando é serviço, a gente tem um nível de precificação porque leva em consideração a mão de obra. Se a gente for parar para pensar em números, eu vou falar um pouquinho de número aqui, dá uma segurada. Mas para vocês entenderem, quando a gente fala de serviço, o maior peso do custo é a mão de obra. Pensa em qualquer serviço. A clínica de estética, como eu coloquei agora. Então tá, a clínica de estética tem um custo de material e tudo mais, mas o maior custo é a mão de obra. A pessoa que vai executar a massagem, que vai executar os procedimentos, por exemplo. Então, esse é um nível de custo. Como eu precifico isso? Sabendo quanto é o valor da hora. São detalhes, são contas e tudo mais. Não existe certo ou errado do tipo, se você é uma empresa de estética, você tem que colocar 30% de mão de obra. Não, eu tenho que fazer esse cálculo dentro do teu negócio. A fórmula matemática, ela é igual. Mas os pesos, as unidades de medida, ela é de acordo com o teu negócio. Quem paga mais aluguel tem um peso maior. Quem paga menos aluguel, quem tem mais gente, quem tem menos gente, trabalho mais horas, menos horas, tipo de procedimento. São vários detalhes. Para quem vende produto, existem 2 pontos. Foi você que executou o produto? Então você construiu o produto desde o zero? A construção, a fabricação do produto, ele gira mais ou menos em torno do que é um serviço. Porque há uma transformação. O serviço é isso. Eu pego, mais uma vez, o centro de estética, um creme, transformo esse creme numa massagem, através de uma técnica, e eu executo isso no meu cliente. Um produto, por exemplo, um artesanato. Eu pego uma linha, transformo numa bolsa. Então, essa transformação, ela leva quase em consideração um serviço. Restaurante também. É uma comida que se transforma em um prato e agrega valor. O produto, quando eu falo de revenda, por exemplo, uma loja. Eu compro o produto pronto. Eu compro de um fornecedor e revendo. A memória de cálculo é diferente. Entendeu? Então, assim, são 2 fórmulas, basicamente. Só que para cada fórmula, por mais eu posso te dar a fórmula se você quiser. Se você quiser também, tem a fórmula. Mas, eu digo o seguinte, eu preciso saber as unidades de medidas dentro do teu negócio. Para você saber em qual quadradinho você vai colocar cada um dos dados. Essas unidades de medida que você fala, uma grosso modo, seriam os custos que essa pessoa tem para manter o negócio dela girando. Isso. Tá. Então, existem 2 custos, só pra gente... Eu gosto muito de conceituar aqui, né? Existe um custo que é fixo e um custo que é variável. O que é fixo? Simplesmente para você sorrir para o cliente, você está pagando. Aluguel, energia, internet, isso é fixo. Não tem o que fazer. Você quer ter a tua loja aberta? Você quer ter seu centro de estética aberto? Tem que pagar aluguel. Tem que ter uma recepcionista? Custo fixo. Funcionária? Custo fixo. Contador? Contador é fixo. Tem um equipamento também que você adquiriu? Exato. Agora, o que varia? Custos variáveis variam em razão da venda. Ou seja, quanto mais eu vender, mais eu pago. Exemplo, imposto, taxa de máquina de cartão. Quanto mais eu vender, a alíquota da máquina é igual. 5%, 2%, a alíquota é igual. Mas quanto mais eu vender, mais dinheirinho, né? Tô somando aqui. Que mais? O produto propriamente dito. Então, quanto mais massagens eu vender, mais... Quanto mais massagens eu vender, mais produto eu vou utilizar. Então, isso é variável. Então, esses 2 custos precisam ser pesados. Eles têm pesos diferentes. Tudo que é custo fixo pesa muito mais do que o que é variável, porque é fixo. Ou seja, se seu aluguel for muito caro, você vai ter que ralar de vender para poder pagar aquele aluguel muito caro. Faça a chuva, faça o sol, o fixo vai estar ali. O custo fixo ele vai estar ali de qualquer forma, né? Que é o que as pessoas... A gente vê pequenos empreendedores apanhando por conta disso. E aí você vai chegar na parte da precificação, mas ele não sabe pôr um preço no produto dele, porque ele não sabe calcular o quanto ele gasta. Ele fala, não é fixo. É fixo. E você fala assim, a energia não é fixo? Ela é fixa. Ela varia o valor que pode vir a sua energia conforme você usou, mas é um gasto fixo. Então as pessoas elas não conseguem... Às vezes vê isso, eu falo assim, eu vou prestar um serviço aqui, aí eu faço caneca, aí eu vou fazer a caneca, tudo bem, eu comprei a máquina, essa máquina já te custou, então você tem que saber o quanto você gastou naquela máquina e que tempo você vai recuperar o valor dessa máquina. Eu sei, mas eu também nunca apliquei. Eu sei, mas aí, sei, mas não aplico. Eu sei, mas não usei, né? Aí, hoje, por estudar, a gente tem uma noção melhor, então eu consigo precificar. Mas, dando o exemplo da caneca, poxa, quanto tempo ela demora, a energia que ela gasta para silcar essa caneca, daí, o quanto você pagou na caneca? Porque eu vi muitas pessoas falando assim, eu vou ali, eu compro isso daqui por 20, eu vou,
comprei já a máquina, não sei o quê. Ah, vou cobrar 35, que é um valor legal. Aí no final da ponta, quando ele coloca, quando coloca, porque a maioria não coloca, tá custando R$34,50. Você falou uma coisa muito certa, e aí vem um dos mitos. Eu gosto muito de falar de mito. Antes da gente falar o que é a precificação, eu gosto muito de falar dos mitos. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu acho que meu... Achismo. Gente, achismo não é cálculo matemático. Eu acho que eu tenho R$100 na minha bolsa. Se você não sabe quanto... Se você não sabe quanto você tem de dinheiro, não tem como. Eu acho que meu produto vale isso. Para esses acho, vou colocar entre aspas, existe uma ferramenta da administração que chama benchmarking de mercado. Então você vai a mercado, entender quanto que o mercado está cobrando daquilo, mas você vai fazer uma análise. Veja, benchmark de mercado não quer dizer copiar do meu concorrente. Eu estou indo analisar o mercado, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero entender se aquilo que eu vou colocar à venda é vendável. Porque tem isso, né? Às vezes a gente tem umas ideias loucas. Eu brinco que empreendedor é campeão da caixinha de inventar Principalmente o coisas. brasileiro, Ninguém né? O compra, brasileiro só é... ele compra o produto dele. Só ele. O produto é bom só pra ele. Mas eu falo, eu gosto tanto de negócios que se eu pudesse, eu teria 1 milhão de negócios. Eu ia abrindo. Só que não é assim. Você vai abrir e a gestão disso aqui vai ficar como? Então, o achismo é a primeira coisa que a gente tem que abolir, né? Então, esse é o primeiro mito. Eu acho que vale isso. Mas ao mesmo tempo que eu acho que vale isso, tem o... eu acho que tá caro. Eu não vou cobrar isso porque eu acho que tá caro. Quem que eu vou... Pode deixar do lado aí. Fique em paz. Tá rebelde. Vai cair de novo. Gi, por favor. Aí, ó. Gi, por favor, Gi, ó. tira. Pega aí. Vinícius, Deixa. corte, por favor, porque... Não, eu falo deixa, muito com a minha mão. essa parte é legal. Vinícius, corte, por favor. Mas aí você tá falando, eu acho, já teve cliente que falou comigo assim, preciso fazer uma promoção que eu quero vender mais. Tá bom. Então vamos fazer... O que você vai fazer? Eu vou vender, tal serviço, vou falar, eu não posso falar de serviço, porque aí a pessoa vai saber que é pra ela. Mas, tem que tomar mais cuidado. Mas ela virou e falou, eu acho que dá pra fazer de 120 por 90. Eu falei, como é que você acha que dá pra fazer? Achando, tá... Isso. Tá bom o preço. Eu falei, tá, mas você colocou o tempo que você fica aqui com a pessoa? Você colocou o produto? Você colocou a questão que você vai ficar com 2 horas do teu dia comprometida? Não, mas... Dá pra fazer. Tá bom pra mim. Aí eu viro e falo assim, tá bom. Daí teve até um dia que eu perguntei pra pessoa assim, eu falei, tá vendo esse pote que você fala que é caríssimo que você compra de produto? A pessoa, sei. Você usa, dá pra quantas aplicações? Não sei. Você nunca colocou a medida no potinho, pesou pra você mais ou menos fazer uma média? Não. Aí eu viro e falo pro Danilo, eu falei, Danilo, já tá tudo errado. O marketing, ele ajuda, mas... Não faz milagre. Não faz um milagre. Mas sabe que eu gosto muito de pegar, até pegando esse gancho, né? O marketing, eu brinco que se fizer bem feito, ele dá muito resultado. Então assim, não existe marketing errado. Não existe. Mas eu fiz o negócio e não deu dinheiro. Não é o marketing que tá errado. Você não tem um passo antes do marketing. Então, assim, o marketing não faz milagre. Se você fizer ele bem certinho, eu brinco que ele traz venda de balde. Mas vem de balde. Porque se você faz direcionado, vem de balde. Corretamente. Vem certinho. O problema é que aqui embaixo não tem um alicerce. Não. E a água, o dinheiro, né, tá escorrendo pelo vão do dedo. Ou seja, não é o marketing que tá errado. É a sustentação dentro da tua empresa que não tá correta e tá fazendo escorrer. É o que as pessoas não entendem. Vamos pegar um grande player e uma lanchonete, tá? Vamos falar, um McDonald's da vida. Adoro. O CEO do McDonald's não acordou de manhã e falou assim, opa, hoje vai ser 2 lanches por 15 reais. Ele não fez isso. Não. Fez um cálculo gigantesco pra saber. Aí ele vai falar assim, muitas vezes ele está empatando aquilo ali, porque as pessoas acham que a pessoa, não, ele tá fazendo mais, não tá ganhando nada, ele tá perdendo. Não, ele não perde. Ele fez aquilo ali, ele pode não estar ganhando R$1, mas ele vai ganhar no outro produto que a pessoa vai ver. E você não percebe. Valor agregado, e a gente tenta passar isso para nossos clientes voltados para o marketing, porque assim, eu não posso ir lá e dar o preço do produto da pessoa, mas eu tento trazer soluções para ela. A gente teve um cliente que adotou e já está aí há mais de 3 anos com o happy hour. Ele não ganha dinheiro no happy hour com a bebida, mas ele ganha nas outras coisas que as pessoas vão. Demorou para engrenar? Demorou. Por que as pessoas desistem? Porque não tem constância. Ele falou, não, vamos. Eu falei, mas assim, é coisa pra você... 6 meses pra você começar a galera ir no seu happy hour. Ele manteve até hoje.
E ele tá ali fazendo. Aí você pega um outro e fala assim, meu, você tinha que fazer... Olha, eu tenho um dia meu tá muito ruim numa terça-feira. Aí você fala assim, ó, por que você não pensa num produto, você não faz uma promoção numa terça-feira, precifica, mesmo que você não esteja ganhando naquele momento, naquele prato, vamos assim dizer, mas vai vir por conta de outras coisas. Quer falar? Não? É que ela olhou pra mim. Aí a pessoa pega e fala, olhou pra mim, eu falei, Você vai falar. Moleque, Tá bom. Daí a pessoa pega e ela fala assim, mas daí a pessoa que vem aqui na quarta-feira e come isso daí, ela só vai vir de terça porque na terça tá promoção. Perfeito. Eu falei, mas ela vai consumir outras coisas. Não, e eu acho que vem ainda um outro ponto, vem a parte da fidelização, as pessoas esquecem disso, né? Então, assim, por mais que eu fale de finanças de número, a gente tem que lembrar que o número, ele é resultado de alguma coisa. O número, ele é a métrica que eu preciso literalmente saber se o negócio tá indo bem ou não. Mas para eu fidelizar um cliente desse fiel, ele volta mais vezes. O cliente que volta mais vezes é dinheiro entrando no meu negócio mais vezes. E eu vou pegar um ponto do que você falou sobre, posso não estar ganhando nada. O que muitos empresários fazem? Eles acham que não estar ganhando nada é perder dinheiro. Ou pior não, acho que pior é perder dinheiro. Mas assim, não estou ganhando nada. E ele faz a precificação desse não estou ganhando nada só em cima do que ele vai transformar. Vou pegar o hambúrguer. Pão, alface, queijo, picles. Então eu vou somar tudo isso aqui, deu R$2, posso vender por 2. Não, ele não... Eu tenho custo, todo o meu custo de estrutura, eu tenho gás, eu tenho funcionário, tem a entrega, tem a embalagem. A precificação, ela basicamente fala o seguinte, teu preço de venda é a soma do custo fixo, a soma do custo variável, mais percentual de lucro. Basicamente, a grosso modo, seriam esses 3 pedaços. Só que para cada pedaço eu preciso saber o peso de cada pedaço. Por isso que eu falei, quanto de custo fixo cada hambúrguer pega? Não é o custo fixo inteiro. Pago 5 mil de aluguel, vou colocar 5 mil no hambúrguer. Não. Cada hambúrguer representa uma fração daquele aluguel, dos funcionários e tudo mais. Então, assim, o não ganhar nada quer dizer que lá na coluninha do percentual de lucro, eu deixei 0. Então, eu estou ganhando todos os meus custos. Eu estou empatando, igual a palavra que você falou. Eu estou empatando. O que um empresário precisa lembrar é que ficar no 0 a 0 não é tão ruim. Ruim é ficar menos 1. Isso é ruim. O 0 a 0 não é tão ruim. Ele pode não ser sustentável a longo prazo. E aí eu brinco que é a página número 2. Na página número 2 a gente vê como que a gente vai fazer para isso rodar. Mas se você tá ficando hoje no 0 a 0, levanta a mão, agradece um pouquinho e mês que vem vamos fazer alguma coisa. Mas ficar no menos 1, aí é ruim. Porque você coloca a pessoa, a Tabata sempre falou isso, não sei se é isso que ela vai puxar, mas a Tabata sempre falou isso pro cliente e acho que o cliente às vezes não entende, né? Como a gente atende, né? A Tabata realmente atende o cliente, eu não tanto. Fala que, poxa, se a gente coloca uma pessoa aqui, você gera inúmeras possibilidades de ele fazer um outro consumo. Mas você tá empatando, mas eu não tô ganhando nada nessa caneca. Mas ele pode comprar esse outro negócio aqui do lado. A primeira coisa que ele tá ganhando, visibilidade, porque quem passa na rua tá vendo que tem gente no comércio dele. Sim. Se ele tem uma equipe treinada e qualificada para venda, ele vai agregar naquele produto que é mais barato, que é de promoção, algum outro para aumentar o teu ticket, seja uma sobremesa ou seja uma porção, falando que é o prato da casa, o que mais sai e tudo mais. Aí a gente já muda o rumo da conversa. Volta no que a Thaís falou. O cliente não sabe a precificação, ele não sabe saber qual que é o produto dele que não tá vendendo. A gente já deu ideias maravilhosas do cliente, falou assim, qual é o seu produto que você tem? Mais vende. Vamos colocar esse produto numa... Não, mas aí eu não sei, porque daí só vai vender esse produto. Eu falei, não, vamos fazer testes. O marketing ele é feito também de testes. Se eu tenho uma caneca azul, vermelha, cada hora eu faço uma promoção de uma cor e a gente vai saber qual que agrada mais e qual que vende. Mas aí, pegando um gancho do que você falou, Dan, aí vem uma das dores que volta lá na pergunta que você falou, qual que é a maior dor? A pergunta que você fez para ele, crucial, quando ele te respondeu, eu não sei qual é o produto que eu mais vendo, sinal mais que vermelho. Pam, para tudo. Se você é dono do teu negócio, você não sabe que produto você mais vende, dá um passinho atrás, senta a bunda na cadeira e vamos entender o que está acontecendo. E aí vem a gestão. Por isso que eu falo que a gestão ela tem que ser de uma forma estratégica. Ela não é simplesmente um preço do tipo, sonhei que essa caneca tem que ser 30 e vou vender por 30. Ele não é um sonho, não é um achismo. Não sei por quanto tem que vender. Perfeito. E aí eu gosto de trazer um ponto. Existe muito ego de muitos empresários. É muito difícil você pedir ajuda. É muito difícil
o ego de algumas pessoas levantar a mão e falar, puxa, acho que eu não tô certo, eu preciso de ajuda. Então, até as pessoas chegarem em mim, elas tiveram uma batalha interna muito grande, porque é muito difícil você olhar para o outro e falar, eu tô errada, eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo fazer sozinha. É muito difícil. Enquanto eu estava na faculdade de licenciatura para dar aula, eu aprendi uma frase, eu peço desculpa por não saber quem é que falou essa frase, mas dizia assim, você precisa ter muita humildade para pedir ajuda e para aprender, mas você precisa ter humildade em dobro para ensinar. Então eu preciso entender, chegar ao nível de consciência da pessoa, entender em que pé que ela tá, para daí eu começar a falar. Eu não posso simplesmente falar tudo que eu sei, porque às vezes a pessoa não tem ainda esse grau de consciência para entender, essa maturidade emocional dentro do negócio, ou a maturidade da gestão mesmo para entender. Então, esse ponto. Eu não sei qual produto eu vendo mais. Se essa for a tua dor, começa hoje anotando. Anota no caderninho, na agendinha, um caderninho simples. Qual produto que você vendeu hoje? Esse. Sabe o joguinho do palito? Vendi a caneca preta, palitinho. Vendi a palitinho. E conta no final do mês. Eu fiz isso há 15 dias atrás com uma cliente, para ela listar para mim os produtos que ela mais vende no comércio dela e o que ela menos vende. Para quê? Para eu ter uma visão, não é porque eu quero saber de faturamento, foi o que eu falei para ela, não é o que eu quero saber de números, não é, eu trabalho com marketing. Eu quero saber o que você mais vende, o que menos vende e o que você mais tem em estoque ou não, para ver se a gente vai dar tração para vender mais do que você mais vende ou se a gente vai destacar o que você tem de dinheiro parado para vender o que você menos está vendendo. Ela virou e falou assim, tá bom, eu vou perguntar para gerente. Aí você vira e fala assim, tá, então assim, nem a pessoa sabe o quanto ela tem de dinheiro empatado. Normal. Então, é difícil. Mas vamos lá. Só para não perder isso. Os erros que as pessoas, então, mais cometem na precificação, primeiro é o achismo. Achismo. Segundo ponto, copiar o concorrente. Abriu aqui na esquina uma pessoa que faz igual a mim, vou fazer o preço dela. Ponto grave. Ponto mais grave do que isso, não sei se nem gravíssimo, vou fazer menos que ele. Que a pesquisa que a pessoa faz a pesquisa lá de preço de gôndola. Ela vai lá na gôndola e fala assim, ele tá vendendo por tanto, deixa eu ver. Daí vem no achismo. Mas eu acho que eu paguei mais tanto. Eu consigo vender por tanto. Vou vender mais barato que o dele, você vai ver. Às vezes o poder de compra dele foi maior, ele pagou menos. Você falou o ponto certo, porque assim, não adianta, existe comparação com o concorrente? Existe. No benchmark de mercado a gente faz isso, comparar. Só que eu não posso comparar laranja com banana. Ainda que a laranja esteja amarela, da mesma cor da banana, ela não é igual. Nem sabor, nem tamanho, nem nada. Então, eu não posso comparar olhando o meu concorrente, que ele é do mesmo tamanho que eu. A gente não sabe o poder de compra que ele teve com o fornecedor. A gente não sabe se ele está comprando do mesmo fornecedor. E vem um ponto pior. Se você não sabe precificar e ele não souber, erro duplo. Você está copiando de uma pessoa que também não sabe. Você está copiando o erro dele. O custo fixo dele pode ser também é outro. Completamente. Mas é o que a gente vê com o restaurante. O cara coloca o prato do dia... R$59,90. Outro vai lá por lá R$57. R$54,90. Daí ficam brigando. Daqui a pouco tá os dois entre que eu te dou o prato. Entendeu? Mas essa guerra de preço é a pior coisa pro negócio. É a pior coisa. Porque aí eu volto no ego. Né? Eu não sou psicóloga para falar isso. Talvez eu não tenha nem autoridade para falar isso. Mas brigar com esse ego é a guerra do preço. Eu não vou admitir que meu... Você não tem que admitir. Você tem que entender como é teu negócio. Se seu negócio for para ser mais caro do que o outro, que seja mais caro. Só que você vai vender quando você aumentar seus benefícios, mostrar o valor. Esse é até um dos pontos que eu gosto muito de falar, porque assim, é o dos achismos. Eu acho que tá muito caro, eu não vou vender. Esses dias eu gravei um Reels falando sobre isso. Eu acho que tá muito caro, eu não vou vender. Como você me explica as grandes marcas vendendo a preços enormes e vendendo e tendo fila? A exemplo, iPhone. Vai lançar um iPhone novo, eles fazem fila. O iPhone é o telefone mais barato do mundo? Não, é o melhor? Também não. É o mais caro. É o mais caro. E por que todo mundo quer? Porque ele aumenta a valorização, que ele tem um benefício, porque ele tem um status, porque ele tem... Aí eu volto, olha dentro da tua marca. O que a tua marca tem a ver com o iPhone? Vem um outro ponto, agora na época da pandemia, piorou muito por causa das montadoras, ficaram fechadas, não tiveram peças e tudo mais. A gente tem um colega, um amigo na verdade, que tem um Jaguar. Ele comprou um Jaguar por um preço, agora o Jaguar tá lá em cima. E estão fazendo fila para comprar Jaguar. Gente, Jaguar não é um carro popular. Não é um carro barato. Não é um carro barato.
E as pessoas estão fazendo fila para comprar o Jaguar. Aí eu te pergunto, por que que uma pessoa decide comprar um Jaguar, ou uma Porsche, ou uma Lamborghini, e não quer comprar Volkswagen, não quer comprar um Fiat? É o status? É a valorização? Thaís, o que que isso tem a ver com o meu restaurante? Por que que teu restaurante tem o preço que tem e o Outback, a Applebee's, tem outro preço? Qual é o benefício que ele traz? Eu não sei. Então estuda teu negócio. Qual é o benefício? O que que você faz de diferente? Meu atendimento é diferenciado. Isso não é diferencial. Você faz o melhor ovo frito da cidade? Eu faço o melhor ovo frito da cidade. Então, enquanto tem o ovo frito custando R$2, o seu custa 10. Por quê? Porque o seu ovo frito... Posicionamento. Mas o meu ovo frito custa 15, porque ele não é... Ele é como frito, mas eu não utilizo óleo. As pessoas têm que saber vender. É isso. Né? Exato. E aí eu falo, um marketing aliado a uma gestão muito boa é a receita do sucesso. Eu vou falar um negócio muito feio da maneira que eu vou falar, mas assim, as pessoas... Não, as pessoas brigam por migalha. Brigam. Entendeu? Tá esquecendo ali as coisas que você deve fazer, o filé mignon, vamos assim dizer, e tá brigando pela migalha ali embaixo. Mas aí vem o ponto da migalha, que eu acho que a migalha cai também na palavra de desconto. Eu abomino a palavra desconto. Eu falo isso pra todo mundo. Desconto não existe. Não pode existir. Tá. E como você me explica Black Friday? Porque a Black Friday, ela é aliada a um desconto. Desde que seja estratégico dentro do teu negócio. Então, assim, quantas e quantas empresas, né? Eu não tô falando de Black Fraud. Eu tô falando de Friday bonitinha. É que eu ia falar pra você, depende. Qual o tipo de Black Friday? Metade do Nos dobro. Estados Unidos? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Não. Mas assim, você não precisa colocar todos os seus produtos na promoção. Você pode escolher. E aí vem aquele ponto que você comentou, Tabata. Qual que é o teu produto que você quer girar? Você quer pegar o teu carro-chefe e ser o mais barato? Ou você quer pegar teu estoque e desovar teu estoque? Estratégia. Então, aliar essas estratégias, então, ok. Não, eu vi hoje. Eu vou fazer uma cotação de um bordado, uma pessoa falando nos stories. Eu vou fazer uma cotação de um bordado e a pessoa falou, olha, como o bordado é simples, pequenininho, era 30, mas pra você eu faço 25. Essa pessoa nem pediu desconto, você já tá dando desconto. Ela já começa assim. E ela já começou pior. Meu bordado é simplesinho, pequenininho. Meu negocinho, minha lojinha. Ela já menosprezou. Qual é a postura que o cliente vai ter? Não sei se vou comprar. As pessoas não sabem comprar. A gente se conheceu na collab do Paulo Cuenca. Você comprou algum curso dele? Comprei. Qual você comprou? Eu comprei o portal. Você comprou o portal? Comprei. Tá, nós compramos todos já. Uau. Até o último que saiu agora. Eu comprei o portal. Assim, nós achamos o cara sensacional. Quase tatuando. Eu gosto. Paulo, Paulo, vou fazer aquela bezelha bonita pra você aqui. Aquela bezelha bonita, a abelha entendeu? estrategista. Vou ser a abelha. Fortaleza. Eu vou falar que eu queria a abelha estrategista, o estrategista agora. Esse sim. Mas eu acho que mais do que o bezelha. Eu comprei o portal e assim, cara, o cara é surreal. Ele é surreal. Isso. E ele bate mesmo, e ele fala aquele negócio de preço, ele fala de tudo, porque assim, você nem sabe. Porque, aqui a gente tem isso direto. Porque a gente trabalha com serviço, eu vou te fazer a pergunta-chave do negócio ainda. A consultoria daqui grátis. A pouco, a consultoria grátis daqui a pouco. Na verdade, isso não é um podcast. É uma consultoria, eles mentiram pra mim. A gente chama as pessoas e a gente grava porque é pra gente, né? Faz o corte, porque é isso. Ó, eles me chamaram pra fazer a consultoria mentindo. Ela não deu desconto, então a gente convidou ela pra gravar um episódio e já tá aqui com um caderninho com todas as perguntas pra ajudar o nosso trabalho. Aí eu pego e falo assim, eu e a Tabata, a gente tem isso daqui, começou, curso atrás de curso, começa a estudar, a gente vê, começa a analisar as coisas, daí você vai e cobra do cliente. Daí o cliente fala, mas eu tenho o fulaninho que faz, portanto. Agora, graças a Deus, a gente fala assim, a opção é sua, você vê, né? Existe uma diferença entre valor e preço e você escolhe o que você quer fazer. Só que a gente viu que quando o Paulo começou lá e vai, todo mundo virou social media, todo mundo virou tudo, todo mundo virou guru da internet, todo mundo faz. E o cara se manteve. Aí você começa a olhar. Quem vê ele dando lá, fazendo uma live, fazendo no YouTube, fala, é outro guru. Vai a fundo. Tem pessoas que estão fazendo isso só pra vender ali, abre o carrinho, quer ganhar dinheiro, só que o cara tá concentrado. Tanto é que ele abriu o poderoso lá, super poderoso, todo poderoso. Mas é todo poderoso, o cara é todo poderoso. Super poder, turma 5. Turma 5. É, Bezelha, né? Bezelha da turma 5. Aí ele pegou, abriu, ele parou, veio com o portal. Falei, eu falei pra Tabata, ele vai armar alguma coisa muito boa. Com certeza. Porque ele deu um tempo e veio com uma outra coisa estrategista muito top. Um tiro certo. Aí vem o ponto que eu sempre falo. Se você sabe o negócio que você tem na mão,
você consegue fazer o que você quiser. Por que eu falo de não dar desconto? Porque eu sei o trabalho que eu exerço. Eu sei a competência do meu trabalho e eu sei o resultado que você vai ter. Então, assim, eu não vou dar desconto porque esse é o valor da minha hora, esse é meu trabalho. Eu te mostro todos os benefícios, todos os resultados que você vai ter. Cabe a você decidir se isso faz sentido para você hoje, se cabe dentro do seu orçamento ou não. E vem um outro ponto. Eu faço caber dentro do teu orçamento, porque eu vou cuidar da tua gestão financeira. Então, a gente vai fazer esse dinheiro existir dentro do teu negócio para você me pagar. Então, ainda tem, né, tem tudo isso. E não é uma estratégia de marketing para vender. Essa é a minha metodologia. E você pode querer qualquer coisa. Pode ser uma estratégia para você ter uma máquina maior, para você ampliar teu espaço. É a mesma linha de raciocínio, a mesma estratégia. Existe uma porcentagem mínima viável para colocar para publicidade, para marketing, independente do tamanho da empresa? Então, não que não exista, né? Cada negócio tem que saber o comportamento. Dizem alguns experts em marketing que se você almeja um faturamento X, que você invista entre 5% e 10% daquilo que você almeja alcançar. Então, eu almejo ter um faturamento de 100 mil. Então, eu vou gastar até 10 mil, diluído no ano, enfim, no ritmo do teu financeiro, para investir em verba de marketing e divulgação. Tá, porque eu ia virar e falar exemplo até para pequenos empresários. Pequenos que eu tô dizendo, às vezes eu tô considerando pequeno pelo fato que eu tô colocando como valor, mas não que você seja pequeno. A pessoa que faz marmita fitness na casa dela e ela tem um faturamento mensal bruto de 15 mil, tô supondo. Então, ela ainda tá no modo faça você mesmo. Ela mesma sobe a fotinho dela no Instagram, ela monta a marmitinha, ela fecha e ela faz até entrega pra você da sacolinha na casa dela. Ela quer subir o nível, ela quer melhorar, aprimorar. Como é que ajudaria? Primeiro, ela ter em mente o que seria necessário para ela destinar para o marketing, para ela virar e falar assim, dá para eu fazer um panfleto, dá para eu procurar um fotógrafo para fazer umas fotos melhores, entendeu? A primeira coisa é fazer um orçamento, né? Então, a gente precisa entender quanto que é esse trabalho que ela está querendo incorporar. Então, quanto vai custar esse panfleto? Quanto vai custar essa equipe de marketing? Quanto isso vai custar? A gente precisa saber de números. Não adianta eu achar. Quando você estiver faturando 20 mil, você consegue. Com base no quê? Quanto vai custar? Exato. Então, assim, pode ser que custe R$200. Beleza? Então, a gente já vai colocar dentro do fluxo de caixa dela. O que é o fluxo de caixa? Existe dois, né? Um que aconteceu, então, realizei, aconteceu ontem, eu consigo já entender como que vai ser lá pra frente projetando. Ou seja, eu vou pegar o teu dado de ontem e vou projetar no futuro quanto é que eu preciso ter pra arcar com aquela despesa. Então, assim, hoje eu tenho um custo de 5 mil dentro da minha casa. E eu preciso agregar mais R$500 para fazer os panfletos, subir anúncio no Instagram e tudo mais. Quanto mais eu preciso vender? A gente vai colocar lá na tabela de precificação esse novo custo e lá a tabela de precificação vai falar. Então, você vai ter que vender tanto. Na tabela de precificação tem uma abinha que chama ponto de equilíbrio. Não tem como falar de finanças sem falar em termos técnicos. O que o ponto de equilíbrio é? Sabe a gangorra quando a gente brincava quando era criança? Aquela gangorrinha? Mas com certeza tinha aquela amiguinha que queria ficar aqui do lado ou você do outro lado e vocês equilibrada? Ponto de equilíbrio fala isso dentro do negócio. Quanto de dinheiro tem que entrar para equilibrar com quanto vai sair de dinheiro? Então, eu preciso entender dentro do teu negócio seu ponto de equilíbrio. Se hoje você tem um faturamento de 15 mil bruto e um custo de 5, por exemplo, eu tenho um ponto de equilíbrio. Se eu vou começar a crescer, esse custo vai sair do 5, vai virar 6 mil, quanto tem que ser essa nova entrada? E aí, não existe certo ou errado, eu digo assim, não existe tem que fazer aquilo. Não, você vai fazer aquilo que estiver de acordo com o teu negócio. O errado é perder dinheiro. Essa é a única coisa errada. Mas, por exemplo, diminuir o lucro. Eu vou diminuir meu lucro almejando crescer lá na frente e ganhar mercado. Essa é uma estratégia. Não, eu quero continuar com o meu lucro. Então, você vai ter que vender mais. Não, eu quero continuar com o meu lucro e não quero vender mais. Então, você vai ter que aumentar teu preço. Entendeu? Então, assim, não que não exista certo ou errado. Existem pontos e estratégias para você entender o que você quer fazer. É a mesma coisa que quando a pessoa ela tem, vamos falar de um prestador de serviço que ela faz unha, tá? Aí ela tá com a agenda totalmente cheia, ela está totalmente sobrecarregada já, e ela tá cobrando a unha dela R$10. Daí ela vê que ela não tem mais como ela crescer. Eu enxergo que ela deveria fazer o quê?
aumenta um pouquinho o valor, ela vai perder alguns clientes e ela vai abrir espaço na agenda. Ela não pode pegar de 10 e virar para 20, porque daí a pessoa, ela vai perder muito. Então ela vai equilibrando até ela conseguir chegar um dia, tá cobrando 100 e tá tendo um faturamento maior do que ela tinha quando ela fazia muita gente. A Thaís tem um pitch pra ela sensacional. Vou dar ideia pra ela, que ela já deve ter essa ideia. Mas só pegando um pouquinho, você falou assim, ela não pode aumentar de 10 para 20. Ela pode, o negócio é dela, ela pode fazer o que ela quiser. É que eu falo pra ela não tomar esse... É bom fazer isso? Depende. Então, assim, se você não sabe uma outra parte, que é entender teu cliente, lá na precificação estratégica que a gente faz, dentro do meu negócio, eu trabalho com 3 pilares. Um é o cálculo financeiro, afinal de contas, o número é uma etiqueta de preço, é um número, né? Eu preciso ter um cálculo. Eu tenho que ver como está o meu mercado, então benchmark de mercado é o outro pilar. E o terceiro pilar é o cliente. Para quem que eu estou vendendo? Então, assim, ela pode aumentar de 10 para 20? Ela pode. Talvez ela vai pegar uma classe um pouco mais alta, a classe menos favorecida não vai ser mais cliente dela. Posicionamento, estratégia, decisão. Não, Thaís, eu não quero perder esse cliente aqui porque ele que me dá o giro. Então, para você, estrategicamente, a gente vai sumir de 10 para 12, depois vai para 14, depois... Claro, dentro dos números. Estou jogando números hipotéticos aqui só para a gente entender. Sim. Já aconteceu, você já pegou alguém fazer o benchmark errado pelo fato de ele se balizar por quem ele admira e não ser o público-alvo dele? Sim. Porque, vamos voltar para a história de, por exemplo, a profissional que cuida da unha, manicure. Ela cobra R$20 e ela conhece a que cobra 35, a que cobra 40 e a que cobra 60. Ela vira e fala, nossa, mas eu tô muito barata. Mas ela não tem a infraestrutura, o valor agregado, a experiência, a marca, a questão dos esmaltes, não tem tudo. Técnica, e daí ela vira e fala, não, vou sair de 20 para vender por 40, dela não dá certo? Aí ela vira e fala, não, mas tá tudo errado, porque ela se balizou pelo mercado claro, errado. Ela foi lá e viu um salão com uma qualidade A e ela tem uma qualidade C. Aí ela falou, não, vou pro A. É o pulo que às vezes o empresário ele dá muito alto, que é o que ela falou. Vai ali, olha na prateleira e fala, ela cobra tanto, eu vou cobrar. Fazer, Porque a Thaís, eu acho que ela pode vender o produto dela, que nem quando ela tava falando, eu tava prestando atenção. Se eu fosse contratar a Thaís, eu chegar pra Thaís e falar assim, ai Thaís, mas eu não tenho dinheiro pra contratar você. A resposta dela foi assim, eu vou mostrar pra você que você tem dinheiro pra me pagar, mas eu não... Com o mesmo faturamento que você tem, porque ela vai achar onde está o erro. É o que eu chamo de lucro oculto dentro de um negócio. Por isso que eu falei que a gente volte lá na página anterior, lá na nossa primeira pergunta, inclusive, eu sou administradora. Então eu vou buscar dentro do teu negócio aonde é que está a torneira vazando. E naquela torneira vazando, hoje ela está sendo contemplada como um custo. A partir do momento que a gente fechar aquela torneira, eu deixo de gastar o dinheiro. Deixar de gastar é um lucro oculto. Entendeu? Então assim, hoje pode ser que o meu preço não esteja dentro do teu fluxo de caixa. Mas eu vou te explicar como que a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai atrás de todos os seus custos, a gente vai entender todos os seus processos, a gente vai fazer teu preço de novo e você vai conseguir ter isso. Porque isso vai ser equalizado dentro do teu custo. Então tem como, né? Claro, não dá pra gente ser kamikaze e até hipocrisia da minha parte falar assim que uma pessoa que tá dentro de casa, que tem um faturamento de 2.000 hoje, consiga pagar minha mentoria. Talvez não. Vai ter que dar uma rebolada, a gente vai ter que entender o que fazer. Mas talvez hoje, nesse minuto, não seja seu momento. Através das minhas lives, você vai conseguindo ter consciência, vai mudando, vai crescendo. E vai se programando, se arrumando e você vai chegar ali. No step 2, você vai conseguir, exatamente. É engraçado porque eu vou ouvindo a informação dela e minha cabeça vai processando. girando. Eu acabei de pensar em 2 casos de clientes que eu tenho. Um que fatura quase 300 mil por mês e faz um investimento de marketing de aproximadamente R$2.000 mensais. E eu tenho um outro que fatura cerca de 140 e tem cerca de 10 a 13 mil reais mensais investidos com marketing. Então, assim, muita coisa dentro da empresa foi o que você foi o que você começou a falar. Ele não está olhando de fora. Não estou dizendo que quem tem um faturamento maior... Faturamento não é... Exatamente, mas... Resultado. Exatamente, mas eles não sabem o ponto de equilíbrio de tipo meu tamanho, o quanto eu faturo, quanto eu coloco de lucro no bolso, o quanto eu devo investir para melhorar.
Então, já tá o erro aí, entendeu? Eu queria perguntar 2 coisas pra você. Não quer mais? Não quero. Obrigado. Não quero mais. Não vou perguntar. Desisti da Não vou mais perguntar mais. Rasgou o papel. Não quero. Tem que... É só pra Não, ficar engraçadinho. Entendi. Tava muito sério, né? Tava muito sério, muito falando, sério. ninguém fez Pois piadinha, é. ninguém fez... Eu já pensei em 4, mas daí eu fiquei quieto, falei, não vou fazer, né? Pronto. Porque, nem diz o Vinícius, eu tenho uma cabeça muito boa, fértil pra piada. Culpa do Vinícius. O que eu pensei aqui agora, conversando? Dois prestadores de serviços, como ele precificar, que a gente tá muito em alta. Uma influencer, ou um influencer, Boa. tá? Que ele trabalha ali vendendo a imagem dele, muitos recebem em permuta. Como ele consegue precificar esse valor, né? Pra que ele possa falar assim, uma postagem minha custa R$10, R$20, um feed custa 50. Como ele faz isso? Tá? E também um freelancer que trabalha que tá em alta também com marketing, que ele faz as artes na casa dele ali, ele tem um Social computador, media. um social media. Como que ele precifica essa hora dele? Tá. Bom, do influencer, é bom a gente lembrar... Porque assim, o influencer ele não tem um produto palpável, né? É muito difícil a gente falar isso. Até prestadores de serviço parece que não conseguem precificar, porque parece que você não consegue segurar o serviço na mão, né? Quando você segura a caneca é muito mais fácil. Mas o influencer, ele precisa saber qual é a abrangência, a amplitude que o negócio dele pode chegar. Então, quanto que é a influência, o engajamento que eu tenho num Reels que eu faço, num Story que eu faço. Só que isso tem que ser real, tá? Não pode ser maquiado, né? A gente tem que falar de realidade de fatos. Então, quanto eu sou capaz de fazer isso? Depois, entender quem tá ali assistindo ele é potencial cliente para comprar aquilo? Porque tem esse ponto. Existe um caso eu gosto muito de estudos de casos, né? Tem uma influencer dos Estados Unidos, eu não lembro agora o número que ela tinha, mas eu vou chutar assim, tipo 3 milhões de audiência no Instagram. E ela lançou uma loja de t-shirt. Ela vendeu, babem, menos de 10 t-shirts. Mas como? Ela tinha 3 milhões de pessoas. Porque o público dela não estava alinhado para aquele produto. É engraçado porque as pessoas elas ficam muito atentas a números. Ela escolhe o influencer, então assim, eu vou te contratar pela quantidade de pessoas que você tem, mas eu não sei se o seu público compra bota ortopédica, que é isso que eu vendo. Então, primeiro erro já tá aí. Segundo erro, você tá com um boleto atrasado e tá precisando que entre o dinheiro. E eu tô ali virando e falando pra você, qual o preço? E querendo pagar o seu preço e falando, não, eu preciso vender muito a bota ortopédica. Você dá o preço, eu pago, você paga o seu boleto. E eu não vendo nenhuma bota ortopédica, porque assim, uma andorinha só não faz verão, que é o que eu falo, que as pessoas esquecem disso. Acham que vai ter um alcance muito, muito grande, devido ao número. Sem saber se o teu público vai querer comprar uma bota ortopédica. E acha que só uma publi vai resolver alguma coisa, sendo que hoje o que tá valendo é a questão de frequência. Para quando eu precisar de uma bota ortopédica... Aí eu vou virar e falar, nossa, eu lembrei lá na Thaís. A Thaís falou da bota ortopédica, deixa eu ir lá ver qual é a empresa que ela falou. Eu acho que você tocou num assunto que é muito importante. Isso, inclusive, é a tua pauta de trabalho, né? O influencer precisa entender o que faz sentido dentro da rotina dele. Então, assim, por exemplo, não faz sentido eu vender... Puxa, nem sei o que... Não faz sentido eu vender restaurante de frutos do mar... Porque eu sou alérgica a camarão. Eu não seria a pessoa que eu iria vender um prato de camarão. Porque eu não como, eu sou alérgica. Né? Isso não é uma condição minha. Ou algo que vá contra a tua... Falar de produtos para criança, sendo que você não é mãe. Não sou mãe. Então, assim, seria muito audacioso da minha parte eu falar que isso é bom se eu sequer usei. Então, assim, muitas influencers hoje conseguem precificar do jeito que elas precificam, porque elas sabem o público que assiste elas. E elas fazem aquilo virar orgânico dentro da rotina dela. Então, o que seria orgânico na minha rotina? Se eu falasse, ou se eu fizesse uma publi... Eu, Thaís, fazer uma publi com uma loja que vende blazers. Eu uso. Esse é o tipo de roupa que eu costumo usar. Eu uso camisa, eu uso sapato. Acessórios. Isso faz sentido com a minha rotina. Eu ia muito pro CrossFit. E eu mostrava isso no meu dia a dia, até eu ter um problema no joelho. Mas eu ia pro CrossFit. Fazia sentido eu falar sobre CrossFit porque é dentro da minha rotina.
Isso é dentro da minha rotina. Então, assim, não adianta eu querer também colocar uma coisa que tá errada. Ponto. Página 1. Página 2, como precificar isso? Isso é muito subjetivo. Por quê? Eu preciso entender... Tem um pilar muito importante que quando você é... Isso vale inclusive pro freelancer. Quando você é autônomo dentro de casa e tudo mais, você tem que saber quanto você precisa de dinheiro para manter a tua vida. É basicamente... Tem uma frase que eu sempre falo. Esquece que você é o dono da tua empresa, faz de conta que eu sou a dona. E eu vou te contratar. Quanto você gostaria de ganhar? Qual a sua pretensão salarial? Esse é o Prolabore. Tua pretensão salarial. Então, existe um cálculo para isso. Uma pretensão salarial, um Prolabore. O Prolabore é um custo fixo. Lembra que a gente estava falando lá para trás? Um influencer, um autônomo, ele tem a mesma conotação de uma empresa. A diferença é que ele é uma eu-presa. Eu tenho um único funcionário. É constituído de um único funcionário e talvez de um único serviço. Mas não deixa de ser uma empresa. Então, ele tem um custo fixo, manter a vida pessoal. Depois, quanto que esse serviço que ele vai fazer, quanto de benefício pode trazer para esse cliente? Ah, então o cliente está me contratando, eu tenho uma visualização, sei lá, de 10 mil pessoas dia. Olha, eu consigo atingir 10 mil. Existem alguns estudos de marketing, aí eu vou sair um pouquinho da precificação, porque a gente precisa entender isso. Dentro do teu negócio, qual que é o percentual de conversão? Então, 10 mil pessoas te assistem, mas será que 1% compra? Se 1% comprar, qual é a base de cálculo? Ah, então minha base de cálculo é em cima desse 1%. Então, meu preço vai girar em cima do 1% e não em cima dos 10 mil visualizações. Em cima do 1%, quanto que é? Vão ser 100 pessoas. Então, a probabilidade da bota ortopédica ser vendida vão ser 100 pares. Então, você vai fazer a cobrança em cima disso. Quando um influencer tá muito maior, tá em alta e tudo mais, existe direito de imagem, o peso, não, aí acontece, reputação. aí é tudo. Aí acontece que ele falando daquela marca, ele dá uma visibilidade gigantesca pra marca. Isso. Porque assim, o que as pessoas têm que entender, agora eu vou falar da minha parte do marketing. Que não é venda, né? Que não é venda. Quando você contrata um influencer, ou até mesmo uma pessoa que quer apoiar o podcast, vamos falar do que é nosso pra não ficar falando da coisa dos outros. Ela tem que entender que, assim, um canal que tá com quase 1.000 inscritos, ele tem um alcance de tantas pessoas e é uma visibilidade para a sua marca. Não é porque você colocou a sua marca aqui, o sanitizante, que amanhã vai vender o sanitizante porque eu usei o sanitizante. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que entender isso. Então, você começa a ter aparecer mais com a sua marca em determinado. Quando você pega uma pessoa muito grande, um influencer, um cara, a chance de você vender é muito grande. Porque se ele está usando esse sanitizante numa época que precisa do sanitizante e ele falar, vai vender. Vai. Entendeu? Pessoas vão comprar isso daí porque ele está colocando aquilo para fazer. Por isso que você vê grandes redes com grandes pessoas anunciando e converte em venda. Então, o que a Tabata falou, que a gente explica para as pessoas, o marketing, ele leva até uma venda. Agora, a pessoa pode ser a maior influencer do mundo e o produto for ruim, não vai vender. Não. E vem um outro ponto, né? Vamos falar na prática tudo isso, né? Porque isso é legal, a teoria... Só que a teoria na prática ela é um pouquinho diferente. Então, assim, a gente precisa também entender em números quanto isso ficaria. Eu gosto muito de falar que se você sabe do trabalho que você faz, você coloca o seu na reta e cobra em resultado. Lá no passado, quando eu comecei a fazer as consultorias, eu não tinha cliente. Eu tinha 0 pessoas no meu Instagram. Ninguém me conhecia. Eu tinha vindo do mundo corporativo, com 14 anos de mundo corporativo, mas ninguém sabia quem era a Thaís como consultora. Eu era uma funcionária de uma empresa. Então, eu fiz um primeiro contrato com as pessoas falando assim, olha, o meu preço faz de conta, 1.000. Esse é o preço da minha consultoria. Você vai pagar 500 agora. A gente vai fazer a consultoria durante 2 meses, então 8 semanas. Ao final da 8ª semana, a gente vai apurar todos os resultados que você teve nessas 8 semanas. E se você tiver algum resultado, você me paga os outros 500. Ou seja, eu colocava em risco o meu recebimento, só que eu sabia que a pessoa ia ter resultado. E assim, não é qualquer resultado, era resultado. A pessoa tinha o primeiro resultado, eu juro, nas primeiras semanas, a pessoa já viu o primeiro resultado, já me ligava. Tá aí, já gera o boleto, já passa o link de pagamento, porque... Realmente. Então, essa pode ser também uma estratégia para você que está começando. Então, assim, cobra. Qual que é o mínimo que você pode cobrar hoje pela tua hora? Tá, eu sei o mínimo da minha hora. Como eu vou calcular o mínimo da hora? Quanto você almeja ganhar por mês? Eu almejo ganhar 1.000.
Quantas horas você vai trabalhar por dia? 5 horas por dia. Divide lá por dia, quantidade de dia, vai ter um valorzinho de hora. Então, você vai fazer um acordo com a pessoa. Olha, eu vou te cobrar por esse publi, por exemplo, R$500. Só que se a gente vender, eu espero que a gente vai vender isso, porque meus números são esses, eu acredito nisso e aquilo. Se a gente vender isso, eu quero um percentual X de vendas. Você colocou o seu trabalho em risco, mas não é em risco, é em risco em prol de um benefício do ganha-ganha. Eu sou muito a favor do ganha-ganha, porque assim, não adianta só um lado ganhar e o outro perder. Eu acredito que não existe para que um ganhe e o outro tem que perder. Não, todo mundo tem que ganhar. Então eu coloco o meu trabalho no risco, porque você não me conhece. Então eu tô te dando meu voto de confiança. Mais ou menos como a gente tem hoje vendendo produtos digitais. Se você não gostar, em 7 dias você pode devolver. A minha consultoria você não tem como devolver. Então eu posso te falar aqui, te pago, você me paga metade, se tiver resultado, você me paga metade no final do trabalho. A mesma coisa com social media. Social media tem que saber mais ou menos quanto ele vai gastar de tempo para fazer todas as artes e tudo mais. Só que a arte por si só, ela não vende. Não pode ser, assim como o Paulo Genca falou, né? E eu concordo muito com isso, não pode ser uma arte qualquer. Ela tem que estar alinhada com a gestão do teu negócio, ela tem que estar alinhada com o ritmo da tua empresa, ela tem que ser estratégica. Então, coloca o teu trabalho em risco. Olha, eu faço para você. Ele, inclusive, falou isso numa live e eu achei sensacional, porque eu já trabalhava desse jeito no passado. Hoje eu não preciso mais trabalhar dessa forma, porque eu já tenho outros resultados. Mas, para alguns clientes ainda que são amigos e tudo mais, eu ainda trabalho assim. Olha, meu preço, né, base é esse aqui, mas eu quero um profit. Profit é um FII, né, em cima do meu lucro. Do lucro, né, da lucratividade que a empresa tiver em cima das minhas estratégias, ou em cima do que a gente fizer. O social media é a mesma coisa, ele pode fazer isso. Olha, eu vou cobrar tanto, eu vou te ajudar a performar, e a gente quer, através disso, trazer X pessoas. Isso é estratégico. Isso é estratégico. Então, se colocar, se oferecer e tudo mais, mas sabendo o teu preço mínimo, pelo menos. Então, assim, no começo, minimamente, saber o preço de horas. Isso é muito pouco, é até meio pobre em resultados, em dados, mas essa já pode ser uma saída. Eu até coloquei aqui uma pergunta. Se a pessoa cobra um preço e não está vendendo, o que precisa ser analisado? É muita coisa, né? Vamos falar de números dentro da empresa. Então, analisar se esse preço está equivalente ou equiparado aos custos que ela tem. Tá? Primeira coisa. Se já está com o melhor fornecedor, com o melhor preço que esse fornecedor pode oferecer. Entender o processo produtivo, eu digo, processo produtivo, né? A cadeia de produção, até que o cliente receba o teu produto ou o teu serviço. Então, olhar tudo isso. E depois entender se esse cliente que você está ofertando, ele está alinhado com o tipo de produto que você está oferecendo. Porque se ele não estiver alinhado, você pode cobrar R$10, você pode cobrar R$1, você pode dar de graça. A pessoa não está alinhada. Ninguém está alinhado para receber uma injeção no meio da testa. A não ser que a injeção seja Botox. Essa daí podia ser, até com 90% de desconto, não podia? Podia, de graça. Mas assim, eu digo, precisa ter esse alinhamento. Então assim, entender isso. Esses dias veio na live uma pergunta. Faz 5 meses que eu tenho um negócio e 5 meses eu tô aportando dinheiro do meu bolso, tô tirando do meu bolso para sustentar a empresa. O que eu faço? Para tudo e vamos analisar por que o teu negócio não tá vendendo. Né? Não tá vendendo por quê? Será que teu produto não é muito bom? Será que você não conseguiu comunicar isso pro teu cliente, que o produto é bom? E aí vem um ponto até, Tabata, que é importante até, se foi uma pergunta para alguém, direcione essa resposta. Será que você conhece o produto que você está vendendo? Será que você conhece a empresa, a capacidade que a tua empresa tem? Isso é bem importante. As pessoas, tem muitos que não sabem, entram no mercado, principalmente no digital, a gente vê muito, né, porque a gente acaba participando de network, você vê a pessoa, ela não sabe nem o que ela quer, ela foi lá, ela acha que o produto dela é maravilhoso, ela começa daí, de repente, ela tem lá 5 pessoas na live dela, ou chegou a ter 500 e acha que vai vender. Gente, é muito difícil. As pessoas acham que o dinheiro é fácil, né? Não é assim, dessa maneira. Então, a pessoa, primeiro que ela tem que vender um negócio que ela compraria. Eu acho que a primeira coisa é isso. Sim. Entendeu? A Tabata é uma influencer, então peraí, o que a Tabata faz? Nossa, a Tabata frequenta muita academia, então a Tabata toda hora tá correndo, eu não vou pegar, eu sou dono de uma lanchonete de hambúrguer desse tamanho, chegar nela, porque ela não é a influencer correta pra ela fazer o meu, porque ela tem uma alimentação diferenciada. Agora, eu tenho sim uma lanchonete, que tem produtos saudáveis, que tem tudo. Opa, é legal, a Tabata fazer a propaganda pra mim. A Tabata, ela anda tantos quilômetros.
ela não anda de bicicleta, então não tem por que eu ir lá e falar assim, tá, você não dá uma volta de bicicleta com um capacete, as pessoas não entendem isso. Ela vai na internet, vê um influencer que tem um número X, fala assim, ó, essa moça aqui dela vai e contrata. O influencer, às vezes, não tô isentando ele do problema, mas às vezes ele pega e fala assim, ah, beleza, veio essa marca atrás de mim, vamos tentar, o ego e o dinheiro, eu vou fazer. Ele sabe que não vai ter resultado, que ele não passa essa transparência pro outro lado. Aí a pessoa joga esse dinheiro no ralo, realmente, porque fala assim, eu não tive nenhum resultado. Mas você também não procurou o influencer certo. E quando cai pra gente, do marketing, que tem uma agência, e poucos ligam pra gente e falam assim, ó, você quer fazer uma campanha com influencer, o que você acha? Às vezes já vem e fala, eu fechei com 3, 4 influencers aqui, vou fazer. Aí outro dia eu falei pra tal, falei, esse cliente, ele fechou com essa influencer pra quê? Daí eu falei assim, poxa, qual é a lógica, eu não vou falar, que se eu falar ele vai entender pra quem quer, mas qual que é a loja dessa pessoa divulgar esse serviço, produto que for? Estratégia. Nenhuma estratégia. Aí vem um outro mito, pegando isso só pra você entender. Na minha cidade faz assim. A gente já tá aqui no interior de São Paulo. Aqui no interior, ele gira de um jeito diferente do que gira em São Paulo. Por quê? São públicos diferentes, são culturas diferentes. A gente tá a poucos quilômetros, 60, 80 quilômetros de diferença, são culturas diferentes. O que vende aqui talvez não venda lá, o que venda lá não vende aqui. E aí vem o mito. Ah, mas aqui na minha cidade é desse jeito. Não, na minha cidade todo mundo fecha com essa influencer. Não, mas o que faz sentido pro teu negócio? Né? Existe uma coisa do posicionamento também que a gente tem que lembrar, por exemplo, o McDonald's e o Burger King. O Burger King nunca quis ser primeiro lugar. Ele se posiciona como segundo lugar. Incrivelmente, ele abre muito próximo do McDonald's. Por que será? Porque o McDonald's fez todo o estudo da região. E se o McDonald's se instalou ali, tem oportunidade para ele. Tem oportunidade, eu venho atrás. Eu venho atrás. Parte da pesquisa de mercado já foi feita. Na verdade, eu não quero ser o que lá, eu vou carpir lá. Deixa alguém já carpiu, eu cheguei e falei assim, eu botei um espacinho pra mim ali, eu vou e coloco. Existe, aí tem um outro ponto também, até em marketing fala muito de tática da rêmora. A rêmora é aquele peixinho que come do lado do tubarão, que come os restinhos. Cara, tá todo mundo ganhando. Você só tem que entender qual é o teu posicionamento. Então, assim, na minha cidade, o preço tem que ser esse. Não, não tem que ser esse. O preço tem que ser de acordo com o teu negócio. Então, se teu preço tiver que ser maior e você não está vendendo que tua cidade é pequena, não tem esse poder aquisitivo, vamos realinhar o teu negócio. Vamos realinhar fornecedor, vamos realinhar o tipo de serviço que você presta e tá tudo bem. Outro mito que vem assim, mas cliente só quer coisa barata. Sempre todo mundo está disposto a pagar um pouco mais. É só a gente pensar, sei lá, no avião. Os espaços desse tamanho. Putz, custa 50 pra você ter um espaço maior para as pernas. Eu sou pequena ainda, mas você é alta. Você paga 50 para ter um espaço maior para as pernas. Vamos voar no avião que a janela fica aberta, que vai cair. Isso aqui pode ser que caia, mas é mais barato. Pega aquele ali porque ele é mais barato. Você entende? Eu prefiro fretar um jatinho, né? Mas é o que as pessoas fazem. Porque assim, ó, quando é pro conforto da pessoa, pra segurança dela, ela paga quanto for. E também, ó, eu falo assim, a pessoa tá doente, tá? Daí ela compra o melhor remédio, daí a hora que ela precisa daquilo, mas ela não se cuidou antes. Então, tudo na vida você tem um ciclo, que você tem que saber como que você faz. A Tabata que atende a galera toda aí, que sempre tá na rua, ela mesma fala assim, às vezes eu vou no cliente, nem o cliente sabe o que ele quer, como que eu vou poder ajudá-lo? É isso. Né? Porque a Thaís foi lá, de repente, e aí? Qual que é o seu faturamento? Não sei. Mas como que é? Qual produto que você fez? Eu acho que eu vendo mais aquele ali. E você quer ganhar quanto por mês? Acho que tá bom que eu ganho. Você ganha quanto? Não sei. Eu quero vender mais. Faz tráfego pago? Não dá pra eu fazer tráfego pago agora. Não, mas eu acho que vem um outro ponto. Eu quero vender mais. Isso chega também. Eu quero vender mais. Tá, quanto você vende hoje? Vendo 100 produtos. Se você vender 101, você já vendeu mais. 101 te paga a conta? Então, assim, o vender mais é muito subjetivo. Quanto é vender mais? Existe um negócio lá em administração, eu trago muito esse conceito, que existe um negócio lá que chama metas, em português, né? Então, para cada letrinha do metas, tem um tipo. Para que exista uma meta, ela precisa ser mensurada, ela precisa ter um tempo, ela precisa ter uma especificidade. Então, assim, eu tenho que saber por que eu vou vender isso. Você vai vender mais isso por quê? Mas você vai vender mais, quanto mais? Quanto mais? Tá, você vai vender quanto mais até quando? Até para sempre? Não, eu quero vender mais no próximo mês. Quero vender 10% mais no próximo mês do produto A. Quero vender a caneca preta, assim assado, para o cliente tal, 10 mais no mês que vem. Isso é uma meta. Isso é mensurado. Isso a gente consegue traduzir em números e isso vira precificação estratégica. Agora, vender mais,
Ah, eu quero vender mais que meu concorrente. Você sabe quanto que ele tá vendendo? Você acha mesmo que teu concorrente vai abrir o número dele pra você? Não vai. Outra coisa, se ele abrir, ele vai falar do faturamento. Ah, porque eu faturo 100 mil, tipo, no marketing digital. 6 em 7. Ah, eu fiz 6 dígitos acima de 100 mil reais em 7 dias. Faturamento é ego. Faturamento dá um calorzinho aqui, assim, ó, sabe? Mas não quer dizer Só que não paga a conta. Bolsa. Faturei 100 mil e gastei 99 mil, me sobrou 1.000. Serião, que você vai ter esse trabalho todo pra te sobrar milão? Ah, você vai trabalhar pra outra pessoa e ganhar milão. Marketing digital, né? Faturei 100 mil reais. E gastou- Fiz o contrato com o especialista, 80% era dele. Isso, e daí você vai ganhar quanto no final das contas? Não, sério, fecha tuas portas, vai trabalhar pra outra pessoa, você não tem a dor de cabeça que tem. Então, assim, eu falo, faturamento é uma métrica que precisa saber, óbvio. Mas o que paga tudo é dinheiro em caixa. Se não tiver dinheiro no caixa, não dá pra ficar correndo atrás do rabo pra pagar A boleto. gente sofre demais. Eu, Vinícius, a gente tava conversando no fim. Esqueci de pôr o microfone pra você ver. Eu e o Vinícius tava conversando esses dias, né? A gente tem uma base de valores que a gente cobra em determinados serviços. Aí a gente cobra. Aí o cliente ele acha caro, às vezes, ou ele fala e quer jogar o preço. Eu fico bravo, porque eu falo assim, pô, eu precifiquei, eu sei mais ou menos. Às vezes eu já sei que aquele cliente ali, e ainda ele quer pôr preço. Só que ele acha que é a história é o seguinte, mas você vai demorar 20 minutos pra fazer. Mano, não importa quanto tempo eu vou demorar pra fazer. É o serviço que eu sei fazer, se eu sou ágil ou não, o preço é esse, né? Então, às vezes, e o cara também não vê o quanto tempo você fica trabalhando pra fazer um negócio. Sabe, você tá aqui gravando, ó a galera que tá aqui, cada um doando um pouquinho do seu tempo, você veio doar o seu tempo de São Paulo pra cá, eu tô doando meu tempo, a tal, o Vinícius, a Gi, todo mundo que tá compondo isso daqui que tá acontecendo. Mas a galera só tá vendo os três aqui, ó, conversando. É lindo, é fácil, É nossa, lindo. montou ali, que legal, né? Eles conversaram, nossa, o assunto foi muito bom, mas existe uma estrutura por trás pra isso funcionar. E uma empresa, ou um empresário pequeno ou grande, ele tem que entender isso. Que pro negócio dele dar certo, existe uma estrutura. Se é só ele que trabalha, ele tem que saber o quanto custa. Ah, não, eu vou precificar por hora. Poxa, eu quero ganhar 10 mil reais por mês como social media. Legal. Quantas horas você quer trabalhar por mês? Eu quero trabalhar 5 horas. Mas você quer trabalhar 5 horas, você tem que fazer 2 mil reais por hora. Aonde você vai conseguir isso? Me chama, que eu vou também. Entendeu? Mas você falou um negócio muito certo, né? Deixar o cliente precificar teu trabalho é muito ruim. A partir do momento que o cliente precifica teu trabalho, é um sinal muito crítico de que você não tem gestão nenhuma dentro do teu negócio. Cara, se você não tem gestão nenhuma do teu negócio, com perdão da palavra, você não pode ser chamado de empresário. Ser empresário, você tem muito bônus, é muito bom. Você faz o teu horário, você faz, né, todas as coisas legais que a gente sabe. Mas tem um ônus e uma responsabilidade muito grande por trás disso. Né? A gente, esses dias eu falei isso na live, na verdade, semana passada, sobre separação de bens, misturar o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica. Talvez esse seja também seu problema. Ah, misturou o dinheiro, eu pago minhas contas de pessoa física com o dinheiro que vem da empresa. Existe um princípio que chama princípio da entidade na contabilidade. Se você mistura tudo isso, a Receita Federal pode achar que todo o dinheiro que está entrando não é da tua empresa, é da pessoa física. A alíquota de IR da pessoa física é imensamente maior do que de uma empresa. Ou seja, se você estava prevendo que você ia pagar uma alíquota de imposto, a partir do momento que você fez errado, você está pagando outra. Ou seja, o teu faturamento virou só ego, porque lá embaixo, quando você fechou as contas, não te sobrou nenhum real. Então, assim, existe muita responsabilidade para você ser um dono de empresa. E voltando para a precificação, não deixar o cliente precificar. Se o cliente está precificando, é um sinal muito grave de que você não sabe nem o que você está fazendo. Então, assim, de verdade, termina essa live, que é isso que a gente está falando hoje, senta, analisa teus números e entende. Se tiver dúvida, não tenha vergonha, levanta a mão, manda uma mensagem e a gente está aqui para te ajudar, porque não pode. Então, inclusive, voltando na primeira pergunta que você me falou, essa era a dor que eu sempre... Eu queria que os empreendedores deixassem de sentir essa dor. Porque todo negócio, ele precisa dar lucro. Se ele não dá lucro, ele não é um negócio, ele é um hobby, é um passatempo, né? De verdade. Tá vendo? Podcast é o quê? Hobby. Se ele não te dá lucro por enquanto... Mas eu vou te contar um negócio, Dan. Eu acho que os negócios, eles podem sim nascer de um hobby. E lá na frente... ele se... Mas você já tem que ter a consciência disso. Exato. Então, assim, nenhuma empresa nasceu grande. A gente sabe de inúmeras, tipo, Google nasceu na garagem, a Apple... começar na garagem, eu falo que dá certo. Eu falo que dá certo. Não, mas existe como
Ah, eu comecei dentro da minha casa, eu comecei na sacada da minha casa. Hoje eu tenho meu escritório dentro da minha casa, mas eu comecei na sacada. Então, eu comecei com 0 clientes. O começo pode, só que você tem que pensar grande. Dizem, né, que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Não dá, não dá. Pensar pequeno, você pensa dentro do que você está disposto a fazer, porque é o que a gente está aqui. Pensar grande dá mais trabalho, porque você tem que ir atrás de outras alternativas para fazer seu negócio crescer. E aí eu acho que vem a ousadia do empreendedor. Então, assim, o brasileiro, eu acho que por si só já tem essa ousadia empreendedora. Então, basta a gente lapidar isso. Muitas pessoas que me contratam falam, Thaís, precisa mudar tudo. Nem sempre precisa mudanças. Às vezes eu falo que a gente só precisa um trato, só um brilho, uma lapidada aqui. Então a gente vai entendendo e vai lapidando. Porque se precisar mudar tudo, é sinal de que teu negócio tá todo errado. Mas não tá errado, tá entrando dinheiro, você tá conseguindo vender. Então assim, não tá todo errado. Talvez precisa só dar uma ajeitada na colocar no trilho, né? Uhum. Alinhar, né? Dar um prumo, que a turma fala. Eu brinco que é fechar, às vezes, uma porta e abrir outra porta, né? Eu falo muito das chaves, né? Uma virada de chave aqui, uma apertadinha com a chave aqui e tudo vai se ajustando. Mas são processos. Não é do dia pra noite, infelizmente. Não é uma pílula mágica que você toma e amanhã você já tá vendendo com outro preço. Não é assim. Então, você falou sobre comunicar o preço, reajuste e tudo mais. Tudo isso eu falo dentro da mentoria. Se precisa fazer reajuste, como fazer. E um dos pontos o reajuste de preço é sempre a última coisa que a gente vai fazer. Mexer no bolso do cliente é sempre a última coisa. A gente tem que entender dentro de casa como está funcionando. Então, vamos entender quanto a gente consegue performar melhor aqui dentro. Consegue trocar de fornecedor, consegue melhorar a negociação com o fornecedor, consegue deixar de ter esse custo, consegue diminuir esse custo. E a gente vai ajustando dentro de casa. Esses são os lucros ocultos. Na última página, a gente muda o preço para o cliente. Entendeu? Então, assim, não dá pra gente simplesmente, aumenta o preço. Isso seria uma pílula muito mágica, muito fácil, né? Tirando, acho que posto de gasolina que pode comprar a qualquer preço. Faz a todo porque a gente momento. precisa, né? A gente precisa disso. Mas, por exemplo, o nosso trabalho. Meu trabalho eu não posso simplesmente sair reajustando assim. Quer dizer, poder a gente pode. Mas eu digo, eu não vou fazer isso, porque eu sei até onde a gente consegue ir. Então, para cada tipo de serviço que eu vou ter, eu tenho uma demanda, eu tenho um preço. Então, meu preço não é igual, se você me der uma demanda, não vai ser o mesmo preço da demanda que o Dão me passar. São demandas diferentes. Então, se você tem isso dentro do teu negócio, essa também é uma dica, né, para você olhar. Show de bola. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Que para quem precisa precificar, você já colocou um elefante na cabeça dessa pessoa, ao invés de ser só esclarecedor. Porque agora é a prova de fogo dela. Ela sentar, olhar realmente o que ela tem de custo fixo, querer entender o que ela tem de custo variável, para poder virar e falar assim, o que eu faço com isso para poder chegar ao valor que eu cobro. Entendeu? Então, assim, principalmente o empreendedor, hoje sua grande maioria, que não domina finanças, números, tá aí o elefante. Mas você já se pôs à disposição para dar um auxílio ou tirar alguma dúvida. Não é consultoria de graça, tá bom, gente? Não, se bem que eu abro live de vez em quando chamada de consultoria de graça. Do tipo, aproveita, tô aqui, tô à disposição, Mas manda isso aí, mensagem. esse é o nosso mercado. O nosso mercado é mostrar para as pessoas e a gente conseguir provar o quanto a gente consegue mudar o negócio dela. É isso. É isso aí, meu amor. E vou continuar sempre falando que eu, até hoje, não entendo como o restaurante faz precificação. Da salada que estraga todo dia, do preço da carne que sobe, do arroz que sobe, porque o preço... Ele não pode subir toda semana, o preço do cardápio dele. Não. Mas, então, por isso... E tem o que perde. Existe na fórmula tem como colocar, porque existe uma parte que a gente dimensiona prejuízo, né, ou desperdício. Então, só que para isso, também não é um cálculo assim do tipo, inventei na minha cabeça que é 5%. Não, eu preciso entender se de fato é isso. Vamos pegar um restaurante, por exemplo. Eu tenho uma cliente que faz alimentação também. E aí, existe uma carne X, que quando ela vai para o forno, 1 quilo de carne crua vira 500 gramas de carne cozida. Ou seja, ela teve uma perda de 50%. A precificação dessa carne dentro da tabela de custo, ela não tem que ser, sei lá, R$10 o quilo que ela comprou. Tem que ser 20, porque ela tá tendo que usar o dobro. Eu brinco que ela tá usando o dobro para ter metade. É basicamente isso. Então, aquele não é o preço. Então, ela sabe que aquela carne, aquela condição, naquele fornecedor, ela tem um rendimento de 50%.
Para todos os negócios, você consegue mensurar quanto é isso. Lá atrás, na administração, a gente estuda muito sobre o McDonald's. A gente comentou do McDonald's. O McDonald's é um grande estudo de caso para administração. Como que o McDonald's chegou para precificar o Big Mac? Ele pegou lá a cebola, cortou a cebola, pesou a cebola, depois ele pegou um punhadinho, né? Eu vou falar assim, né? Quantos punhadinhos deu? Ah, deu 100 sanduíches com uma cebola. Quantos punhadinhos de alface deu? Deu tanto. Então, ele tem uma média disso. Na prática, isso é diferente. Por isso que existe uma parte de qualidade. Ainda que você seja uma empresa sozinho, você tem que ter essa parte de pegar uma porção, tipo um metro do teu negócio, sabe? Do tipo, vamos pesar para ver se tá tudo certo, vamos entender. O restaurante que tem esse prejuízo, quanto ele tem de prejuízo? Ah, um monte. Um monte não é número. Quanto é de prejuízo? Ah, tô tendo 1 quilo por dia. Vamos anotar. Vamos entender durante esse tempo, né? Também não dá para traçar métricas de um dia para o outro. A gente precisa entender se aquele não foi um dia pontual, se aquela não foi a salada pontual. Se ele não trabalha com pratos do dia, que um dia compensa o outro. Então, assim, é sempre um tempo. Eu sempre falo que, minimamente, a gente tem que pensar em 3 meses. Por quê? Existe sazonalidade, existem feriados, existe um monte de coisa. Muita coisa envolve. Então, assim, de um mês para o outro, dá para começar a pensar? Dá para começar. Mas pra gente ter pauta mesmo, eu sempre falo dos últimos 90 dias. Pra eu entender, nos últimos 90 dias. Você pega uma temporada aí de férias no final de ano, muda tudo também. Não, e vem outra coisa. Até que a pessoa decida começar a pensar, vamos pensar no processo da cabeça da pessoa. Até que ela decida pensar que aquilo é um problema, ela não sabia que ela tinha aquele problema. Ela sabia que doía no financeiro. Ela não sabe qual é o problema. Ela não descobre o problema e vai já amanhã resolver. É só a gente pensar com tudo na nossa vida. Ah, tô com dor de cabeça. Faz uma semana que eu tô com dor de cabeça. Você não vai no médico pra descobrir a dor de cabeça. Você vai tomar dipirona e vai ficar quieta em casa. Aí você vai 1 mês, 2 meses. Quando tiver 3 meses que tá insana a dor de cabeça, você vai no médico pra tentar descobrir o que é. Aí você tava achando que era estresse. Mas na verdade tua digestão é ruim e você tá com dor de cabeça, sei lá. E daí você tava tomando dipirona e quando na verdade você tinha que tomar outro remédio. Camuflando. Você entendeu? Então assim, até que a pessoa descubra que aquilo é um problema, aquela dor, eu sei que vai ser redundante, aquela dor vai ter que doer muito. Muito. Por isso que eu falo, não adianta a gente pegar de um mês pro outro. Porque o empresário não tem a consciência de um mês pro outro. Ele demora. Então quer dizer o seguinte, que até que ele decidiu entrar na consultoria, o mês passado ele já estava pensando. Então, o mês passado ele estava começando a pensar em alternativa para fazer diferente. Só que no mês anterior, então a gente está falando 60 dias atrás, ele talvez não tivesse essa consciência. Ou seja, é daqui para trás que eu tenho que analisar. Não é daqui, agora. Eu vou levar isso em consideração. Mas um erro que acontece no passado, ele pode ser repetido no futuro. Então, se eu não souber lá atrás o que está acontecendo, ele vai acontecer lá para frente. Por isso eu falo, analisar números não é de um dia para o outro, nem de uma semana para outra. Então, pensa nos seus últimos 90 dias. E aí vem a outra dor. Eu não tenho dados dos últimos 90 dias. Eu não sei o que eu fiz nos últimos 90 dias. Ou pior, só passou, caiu o Pix. O Pix foi uma maravilha na vida de algumas pessoas, mas para a gestão não foi tão boa, porque as pessoas esqueceram. Ela tem a facilidade, mas eles esqueceram que isso também é um dinheiro que entra, né? Então, analisa seus últimos 90 dias. Thaís, eu não tenho os últimos 60. Thaís, eu não tenho os últimos 30. Eu não tenho, então começa a partir de agora. Começa daqui 90 dias, você me chama. Como é que você sobrevive, então? Meu Deus, começa agora e daqui a pouco você fala comigo. Mas assim, precisa ter número, tá? A gente não pode chegar no achismo, não posso chegar... Não dá. E aí, esse é um dos pontos, tá? Entrou na mentoria, não tem os últimos 90 dias, a mentoria fica parada, você vai coletar essas informações, depois a gente volta. Porque não adianta, só vai perder tempo, sabe? Só vai perder tempo. E eu não gosto... Eu falo de possibilidades, porque assim, uma das pessoas me perguntou, Thaís, mas na planilha de precificação tá tudo bonito, tudo mais, mas e por que na prática não tá sobrando dinheiro? É porque na prática o processo produtivo não tá acontecendo como a gente desenhou na planilha. Ah, mas o que será que pode ser? Ah, pode ser essa possibilidade. Essa possibilidade. Não, Thaís, eu quero o negócio do meu... Eu não sei ainda o que é do teu negócio. A gente vai com todas essas possibilidades e vamos testar cada uma dessas possibilidades dentro do teu negócio. Então, assim, voltando no restaurante. Ah, não tá batendo a planilha conforme você desenhou. Tá, então vamos entender. Será que as pessoas estão colocando a quantidade de carne dentro do forno que você precisava? É isso que a nutricionista especificou? Será que tá acontecendo isso, aquilo? Será que as pessoas estão cortando só a pontinha do alface que tá ruim ou estão desperdiçando meia cabeça de alface?
Será que ela tá porcionando ali, pesando o arroz, o feijão, que é mistura, tudo mais? Ela tem ali o valor de quanto ela gastou para fazer aquela refeição do dia e depois vender X pratos? Não. E aí vem um ponto, voltando do restaurante. Um restaurante que serve salmão, camarão, não sei o que, lula, tem o mesmo preço do quilo que vende arroz, feijão e o ovo frito. Absolutamente nada contra um prato ou outro. Eu tô falando de preço de produtos. A gente sabe, a gente precisa ter consciência, né? Tira o coração, fala com a cabeça. A gente sabe que o ovo é muito mais barato do que o preço de um salmão. Então, assim, não faz sentido. Eu falo muito pro Juan, né? Quando a gente vai ver os negócios, eu falo, tá estranho, esse preço não tá certo. Ele fala, como assim? Não, tipo, tá muito estranho, porque ou os caras estão vendendo o resto, né? Tipo, ou é resto, ou é um produto que tá ruim, porque você sabe o preço das coisas. Então, assim, se você quer comer bem, você tem que estar disposto a gastar mais. Se você quer se vestir melhor, você tem que estar disposto a gastar mais. Se você tá... A partir do momento que a pessoa tem essa disposição, volta na precificação. Eu sou um negócio que me posicionei para que a pessoa coma bem, que a pessoa tenha um clima agradável, um som ambiente, música ao vivo, tanana. Eu posso cobrar mais. Porque eu tô dando essa experiência pra pessoa. Você deu valor ao negócio que você tá vendendo, claro. Então, assim, já não é mais um restaurante que vende quilo. É outra experiência. É outra experiência. Experiência é uma palavra muito boa de ser usada. Porque as pessoas, ela já foi lá almoçar. Se você tem um lugar que é batidão, é batidão. Agora, se você tem um lugar onde você vai tomar um vinho, ou você vai bater um papo, tem uma música, você já tá com outra experiência. O propósito que você for lá também é pra comer, mas também é um pouquinho de lazer, pra se divertir. Então, as pessoas têm que saber mensurar isso daí realmente. É isso. E aí, mais um mito que todo mundo fala é tipo... Tipo, vamos lá. Tipo era o carro Fiat, deu um branco aqui em mim. Esse carro, ele era ótimo. Em que ano? Nos anos 90? Ele era feito de fibra, sabia? Era um carrão, ele tinha uma boa parte que era feita de fibra, a parte traseira dele. Um outro... Lembrou? Nem lembro. Não, é porque eu ia falar do preço, mas o que acontece? Um outro erro sei os meus custos. Não, eu sei, eu tenho domínio, eu tenho os números aqui, eu sei quanto eu gastei, eu sei quanto eu comprei do fornecedor e tudo mais, e eu pego esse custo e multiplico por 2. Aí eu tenho 100% de lucro. Cara, 100% de lucro não existe. Sob hipótese nenhuma existe 100% de lucro. Faz de conta que eu comprei essa caneca por 10, estou vendendo por 20, eu tenho 100% de lucro. Não, você tem uma margem de 100% em cima do preço. O preço, para eu saber o lucro, é preço menos custo vira lucro. Se eu tive o custo, preço menos custo, 20 menos 10... 50% de lucro. Lucro bruto, tô colocando aqui. Então, 100% não existe. Só existiria se você ganhasse essa caneca. Eu ganhei de vocês a caneca e eu decidi vender. Só que eu decidi não fazer esforço nenhum. Não coloquei anúncio, não coloquei nada. Eu deixei ela paradinha aí na frente da minha casa. Alguém passou e falou, quero comprar. E aí comprou e eu ganhei. Eu vendi ela por R$20 e eu tive 100% de lucro. Isso não existe. Ninguém ganha nada de graça. Nem a chuva cai do céu de graça. Precisa ter um calor suficiente, uma água aqui embaixo, condensar a água, subir. Tem todo um trabalho, tem toda uma cadeia para a chuva cair. Então não acha que no teu negócio vai ter 100% de lucro, porque não vai ter. Pode ter um lucro muito grande, principalmente para quem faz serviço. Tá? Como a gente falou, o maior custo é a mão de obra, o produto é muito pouco, e você ganha na transformação, a experiência e tudo aquilo. A lucratividade é grande, mas nunca vai ser 100%. Você pode ter um markup, que é uma taxa de marcação maior de 100%, mas lucro nunca vai ser 100%, porque o 100% é o todo. Se 100% é o todo, eu tirei um pedacinho para já não existe o todo, existe menos de 100%. Aprendeu? Senhoras e senhores, a Thaís, ela simplesmente fez assim, se você acha que empreender é simples, você teve hoje uma aula de que não é. Você acha que sua precificação tá certa, vê direitinho. Porque eu já fiquei com dúvida até da minha precificação agora. Vou ter que fazer tudo de novo. Vai ter que fazer. Vou contratar a mentoria da Thaís. Pronto. Empreendedor que é sem desconto. Sem desconto, não pode chorar desconto. Empreendedor que é empreendedor, quando ele vê um problema, ele tem que buscar um especialista. É fácil, que daí ele consegue resolver. Não tenta resolver sozinho. Para de querer saber se você tá ok ou não pelo seu concorrente, pelo que você acha, ou porque o antigo dono falou que tava ok o preço. Pegar, colocar tudo na mesa, ter sangue frio para analisar ali e se mexer. É isso. Tira o coração, pensa com a cabeça, depois você volta com o coração, mas o teu negócio precisa girar. Então, assim,
Não tô desestimulando a empreender, pelo contrário, eu gosto, não. Final do episódio, todo mundo fechou a empresa, tava lá. Não, pra que fique claro, né? Tava fechando. Você cuida da parte de encerramento de empresa também, Thaís? Então, não tô falando isso. Pelo contrário, todo empreendedor tem... O céu é o limite. Acho que nem, né? Eu brinco, né? Mira na estrela que você vai acertar a lua. Mira na lua, vai acertar a estrela. Então, vai. Só que assim, busca um especialista certo, né? Você tem dor no dente, você não vai na tua vizinha lá que, sei lá, que faz maquiagem. Você vai no dentista. Você teve problema na articulação, você não vai, sei lá, no veterinário. Você vai no ortopedista. Então, assim, busca um especialista. Então, assim, não olha pro teu vizinho e fala assim, lá, minha vizinha fez isso, eu vou fazer igual. Pode ser que dê certo. Mas pode ser que dê errado. E aí, se der errado, o prejuízo é muito grande de tempo e dinheiro, tá? E sim, tempo é dinheiro. Então, não é nenhum desestímulo, é pelo contrário. Pega pra você, segura no colo e fala, esse negócio é meu, eu vou fazer funcionar. E ele vai fazer, ele vai ter que funcionar sim ou sim. A não ser que você queira quebrar. Daí a página 2 você faz o que você quiser. Pode acontecer também, né? Pode ser não, eu quero quebrar, eu quero me livrar desse negócio. Se for essa a tua alternativa, ok. Mas se você quiser salvar a tua alternativa, se você quiser salvar teu negócio, tem como. Só que assim, tem trabalho. E aí vem o ponto. Tem muita gente que não tá disposta a trabalhar, não. E aí eu sempre falo, não tem nada melhor do que estar disposto. E isso eu não consigo ensinar, infelizmente. Eu consigo ensinar todas as técnicas que você precisa do seu negócio. Tudo que você precisar. Mas se você tiver disposição. Se você tiver disposição, cola em mim. Agora, se não tiver... E onde as pessoas te acham, Thaís, para ter mais informações, pedir ajuda, um help, acompanhar suas lives? Eu tô no Instagram como Thaís Paveliske, vai ficar aqui embaixo para vocês acompanharem. Toda semana eu faço live lá, voltei a fazer live essa semana, na verdade, com várias dores, as maiores dores que os empresários chegam para mim, então eu tô dando lives. Aproveite que essas lives são consultorias grátis. Se você me mandar um direct lá, vamos conversar, e tamo aí. Por enquanto no Instagram, tem o YouTube, mas ainda não tá movimentando, mas é o mesmo nome também, Thaís Paveliske. Não, devagarzinho você faz, daqui a pouco tá com seu canalzinho lá rodando. É isso. Eu quero agradecer o teu tempo, sua disponibilidade, obrigada por essa super aula. Eu brinquei aqui que você colocou um elefante, mas são coisas realmente que tem que ser levadas em conta e acender ali o alerta. Porque às vezes o erro tá ali, não é a questão da cidade, que não entendeu o meu negócio, às vezes ali é ajuste mesmo de números, que tudo anda muito bem. E eu espero que isso ajude bastante gente. É isso. Mesmo que as pessoas que assistam dê lá a luz pra ela, e ela fala, nossa, eu tô errando aqui, e busque ajuda mesmo, busca um especialista, tá aqui na nossa frente, vá atrás. É isso que eu falo, se virou alguma chavinha aí, eu já vou pedir aqui, coloque uma chavinha aqui nos comentários, que se virou alguma chave, essa live já fez sentido. Se alguma chave virou, pra mim vale mais do que qualquer dinheiro. É isso aí. Eu quero virar chaves. E a partir do momento que uma chave tá virada, ela não desvira mais. Você já está olhando o teu negócio de um jeito diferente. E é com isso que eu gostaria de deixar para vocês. Então, empreender é bom, mas com gestão. Obrigado. E você, meu amor, onde o pessoal te acha? Estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Também, por favor, o Acordo Podcast no Instagram. Os nossos episódios vão ao ar toda sexta-feira, ao 12:30. E você, meu bem? Eu sempre aqui, amor, batendo um papo gostoso, aprendendo como sempre, tomando alguma coisa, que a gente às vezes ninguém sabe o que eu tô tomando. Você tá no Ginger Ale. Mas estou lá no Instagram, no @dancontesini, me acha lá que tá começando a ter conteúdo. Então, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada por mais esse episódio. Até a próxima. Galera. Valeu, tchau. Tchau. Amor, uma coisa que ela falou que eu achei sensacional é a questão do desconto. Você sempre foi adepto ao desconto e eu sou contra, mas explica por que você não faz desconto. Eu não dou desconto porque cliente nenhum pode precificar meu trabalho. Se eu dou desconto, eu estou desvalorizando meu preço. Eu estou indo contra todo o cálculo que eu fiz. Se eu não dou desconto, o que eu faço? Aumento o benefício, aumento o valor agregado, aumento o plus que tem em cima dele. Eu dou um brinde, mas eu não dou desconto. Toda vez que eu mexo no número, eu desclassifico o meu trabalho. Se eu dou um bônus, um brinde, eu ganho o cliente. É isso aí. Aí, cliente, perderam o desconto.